Esses 6 aspiradores verticais são os únicos que valem a pena comprar em 2026. Meu primeiro indicado é um modelo barato e que ainda assim entrega uma limpeza acima da média. Ele foi um dos primeiros aspiradores que testamos, dos mais de 40 que passaram pelos nossos testes. E mesmo depois de 5 anos, ele continua sendo uma boa opção. Ele tem um reservatório de 700 mililitros, o que é uma medida acima da média. Seu filtro é lavável e muito barato. 4 unidades dele custam cerca de R$ 34. Isso faz com que o custo de manutenção do aparelho seja muito baixo. O pré-filtro que ele utiliza ajuda a não saturar o filtro tão rápido. Então ele dura vários meses antes de precisar ser trocado. Contudo, por não se tratar de um filtro EPA, ele não filtra tão bem o ar aspirado, o que pode ser prejudicial para pessoas alérgicas. A força de aspiração dele é de 120 milímetros de mercúrio, o que é um valor bastante alto e mais do que o suficiente para fazer qualquer limpeza. Contudo, se você procura a maior potência possível, espere até ver a força do que eu indico como o melhor aspirador vertical. Por fim, o cabo elétrico dele não é dos maiores, são 4 metros de comprimento. Mas isso só vai ser um problema se você vai usá-lo em um local muito amplo. Se a sua casa é muito grande, é provável que você tenha que ficar trocando de tomadas até completar a limpeza dos cômodos. No restante, é um ótimo aspirador, tanto que tem avaliação de 4,9 estrelas em lojas online. Falo do Mondial AP36, que no momento que faço esse vídeo custa R$ 139, um valor bem abaixo da maioria dos aspiradores verticais do mercado. Tem link para essa promoção na descrição do vídeo. Minha próxima indicação é o aspirador com melhor custo-benefício atualmente. Por várias vezes ele foi o melhor aspirador vertical em nossos rankings. Ele conta com 750 mililitros de capacidade de reservatório. Apesar dessa diferença ser pequena, ajuda a não ter que parar no meio da limpeza para esvaziar o reservatório de sujeira. Lembrando que seu aspirador sempre aspira mais forte quando o reservatório e o filtro dele estão limpos. Por falar nisso, ele tem 130 milímetros de mercúrio de força de aspiração, o que já deixa ele entre os top 10 em maior força de sucção. Seu filtro é do tipo EPA, então é o ideal para quem possui pessoas com alergias respiratórias em casa. Ao mesmo tempo, o custo de reposição dele é maior. Um filtro custa entre 20 e 30 reais. E esse filtro dura entre 6 meses e 1 ano. Mais do que isso, ele vai diminuir a força do aparelho por estar saturado. Por fim, o fio elétrico dele é de 6 metros, tamanho que garante a limpeza de grandes cômodos sem ter que trocar o aparelho de tomada. E para quem já teve a versão inicial do aparelho, saiba que ele recebeu reforços no seu cabo, o que reduziu muito a possibilidade de dano ao produto. Temos um vídeo que mostramos claramente o reforço que essa última versão recebeu. A maioria já deve saber que estou falando do Electrolux STK15, que com o lançamento do STK16 e STK17 teve uma leve redução de preço. Ele custa hoje R$ 189. Meu próximo indicado é para quem quer se ver livre dos pelos de pets ou pretende aspirar tapetes. É um lançamento recente e já fizemos o teste completo dele. Seu reservatório tem 1,7 litros de capacidade, algo muito útil quando se aspira pelos, já que eles ocupam mais espaço do reservatório do que a poeira. Ele já vem equipado com um bocal PET, o que ajuda muito a tirar pelos do sofá e outros estofados. Ele também conta com uma escova rotativa junto às rodinhas, outro fator que ajuda a remover os pelos do chão, e ainda mais útil quando você tem tapetes em casa. Contudo, sua força de aspiração é uma das mais baixas entre os aspiradores verticais, 70 milímetros de mercúrio. Mas no final isso não atrapalha em nada a qualidade de limpeza dele, até porque a escova motorizada acaba ajudando no serviço. Seu fio elétrico é o maior que já medimos, 9 metros. Ideal para casas muito grandes. E as rodinhas principais do aparelho são emborrachadas, o que reduz a chance de riscar pisos de madeira e laminado. Falei aqui do VAP Power Speed Pro, que custa cerca de R$ 900. Minha próxima indicação é para quem quer aspirar abaixo de móveis com facilidade, ou ainda para quem quer um aspirador vertical que possa ser usado para aspirar não só a casa, mas também o seu carro. Esse foi o único aspirador que conseguiu alcançar mais de 1 metro abaixo de sofás. Então você consegue aspirar abaixo de vários móveis sem precisar movê-los de lugar. E por ter o motor longe do bico, é o ideal para alcançar os cantinhos de dentro dos automóveis. Ele também é um dos aspiradores mais adequados para limpar em locais altos, como no caso de tirar uma teia de aranha ou limpar cortinas, por exemplo.
Devido à posição do motor do aparelho, ele não é tão pesado para acessar esses locais altos. Além de ter um filtro do tipo EPA, ele tem um pré-filtro do tipo SS, em metal. Esse pré-filtro evita que o filtro sature muito rápido, dando maior durabilidade para esse componente. Contudo, seu reservatório é um pouco menor que a média, 500 ml, e o fio elétrico dele tem aceitáveis 4,65 metros, o suficiente para a maioria dos casos. E por ter o motor no alto, ele não consegue ficar de pé sozinho, o que atrapalha quando você quer largar temporariamente o aspirador para fazer outra coisa. Esse foi o Karcher VCR2, que custa por volta de R$200. Nossa penúltima indicação é o melhor aspirador de pó sem fio. É o aparelho ideal para quem quer muita praticidade, sem ter aquele fio atrapalhando o processo de limpeza. Por usar bateria, você não vai conseguir aspirar grandes áreas com ele. Em nossos testes, ele funcionou por 53 minutos ininterruptos na força mínima, mas apenas 14 minutos na força máxima. Depois disso, são necessárias cerca de 3 horas de carregamento para uma nova carga completa. Por não ser conectado na tomada, sua força de aspiração é mais baixa. Medimos cerca de 43 milímetros de mercúrio de força, ou 5.700 PA, algo semelhante à força de um aspirador robô, como o meu X20 Plus da Xiaomi, que tem cerca de 6.000 PA de força máxima. Apesar de parecer pouco, é o suficiente para aspirar pó, farelos e grãos do chão. Veja ele em uso no review completo. Além disso, a escova motorizada junto às rodinhas ajudam muito desgrudando partículas um pouco mais presas. Da mesma forma que não é tão forte quanto um aspirador vertical com fio, ele também é bem mais silencioso. Na força mínima, ele emitiu apenas 72 decibéis de ruídos, bem menos que os 84 decibéis que aspiradores com fio emitem em média. Então, utilizar esse aspirador na força mínima é o ideal para quem tem pessoas com sensibilidade auditiva em casa. E esse é um dos poucos aspiradores sem fio que já vem com bocal PET com escova rotativa motorizada. Ótimo para tirar os pelos do seu cão ou gato do sofá. Falei aqui do Electrolux Erg 26, que está custando pouco mais de R$900 atualmente. Preço ótimo, já que há poucos meses atrás você não poderia comprá-lo por menos de R$1.300. Por fim, o melhor aspirador vertical de 2026, na minha opinião. Ele é um lançamento e tem vários avanços em relação aos seus concorrentes. Ele já começa sendo o aspirador vertical mais forte que já testamos até hoje. No nosso teste, ele alcançou 155 milímetros de mercúrio de força, o recorde até agora. Além disso, é o único aspirador de pó vertical com fio que possui um vão na frente do acessório de rodinhas. Esse vão aumenta a capacidade de aspiração em pisos frios, pois direciona a sujeira para o buraco de sucção e, ao mesmo tempo, evita que o aspirador fique preso na hora de aspirar tapetes. Mesmo para aspirar itens maiores, esse vão facilita o processo, pois permite que sujeiras grandes cheguem até o buraco de aspiração do aparelho. Seu filtro é do tipo EPA, o de melhor filtragem. Seu reservatório tem 850 ml de capacidade útil, o maior de todos os aspiradores verticais de sua categoria. Seu fio elétrico tem 4,94 metros. Não está entre os maiores, mas está acima da média dos aspiradores que testamos. Medimos apenas 77,3 decibéis de ruídos, o que o torna um dos mais silenciosos dos aspiradores verticais com fio testados. Além disso, pude notar alguns detalhes positivos: suporte para o acessório do aspirador e botões recuados para não ocorrer desligamentos acidentais, comuns na hora de aspirar abaixo de móveis. O único ponto que poderia melhorar é a dificuldade de retirar o cabo para uso do aparelho na mão. Apesar de ser todo em plástico, achamos ele mais robusto do que a maioria dos aspiradores que tem o cabo em metal. Nos mais de 200 relatos de compradores que pudemos achar na internet, nenhum fala sobre qualquer ponto de quebra. Além disso, a sua nota ficou em 4,9 de 5 estrelas. Nota digna para o melhor aspirador vertical do Brasil. Esse foi o VAP Power Speed Max, que considero o melhor aspirador vertical de 2026 e que custa cerca de R$210 no momento que faço esse vídeo. E aí, gostou de algum deles? Concorda com a minha opinião? Deixe um comentário com o que você acha. E deixe um like e se inscreva. Assim você não perde nenhum vídeo nosso e ajuda o YouTube a indicar o nosso vídeo para outras pessoas. Até o próximo vídeo.